Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês esse vestidinho que pode ser feito tanto nesse modelo curto, como também pode ser feito também no longo. Fica a critério de vocês. Eu fiz uma fenda de um lado e do outro, um pouco acima do joelho, quase na mesma direção. Mas aí a parte da fenda fica a critério de vocês, tá? Quem quiser pode estar fazendo no meio. Faça adaptações, use a imaginação de vocês, um excelente passo a passo. Eu sempre indico vocês assistirem a aula primeiro, para depois estar executando a peça, porque fica muito mais fácil de aprender, tá bom? Gente, então os materiais que eu vou estar utilizando para estar fazendo essa peça vai ser o fio Monarca, ele é da Barbante Soberano. O tex dele é 590, ele é da ordem 8 e ele tem 760 metros. Ele é 100% algodão, tá bom? Não sei a quantidade que eu vou utilizar, eu separei 2 cones, mas eu vou deixar aqui pra vocês a quantidade que eu utilizei pra peça inteira, para o busto tamanho P e o quadril 95 centímetros, tá bem? Fita métrica, porque todas as minhas peças são trabalhadas sob medida, então você pode fazer do infantil ao adulto, acompanhando todo o passo a passo, seguindo todas as instruções. Vou utilizar um par de bojo no tamanho P, vou estar utilizando 2 agulhas a 3 milímetros para fazer o bojo e vou utilizar a 3,5 para fazer o restante da peça, tá? Então, o bojo eu vou fazer com a 3 milímetros, que fica mais fechadinho. E com a 3,5 eu vou fazer o restante da peça, porque fica melhor, porque o meu ponto é muito apertado. Então, eu gosto de usar a numeração maior. Quando o ponto é muito aberto, eu indico estar usando sempre numeração menor. Mas no cone, dependendo do fio que vocês forem utilizar, vai estar especificando também a numeração da agulha, tá? No meu caso, super aconselho a usar esse daqui, porque ele fica linda a peça, o acabamento fica maravilhoso e o caimento também. Vou utilizar tesoura, coitada, a minha tá até enferrujada de tanto que eu uso ela. E vou utilizar forro. Pra quem não for usar o bojo, pode estar forrando. Esse forro aqui é o forro próprio pra... Quando vocês compram essas saias, como é que fala, gente? Agora me fugiu o nome. Essa saia que você coloca debaixo do vestido pra não ficar transparente. Literalmente fugiu o nome agora da minha cabeça. Então, eu vou estar utilizando essa daqui. Eu não sei o nome desse fio, mas muita gente gosta de usar elanca ou malha também. Quanto mais fininho o tecido, melhor. Aí, você pode comprar também na cor da sua preferência. A quantidade vai ser para a quantidade que você vai utilizar na sua peça. Então, eu aconselho fazer a sua peça e depois ver quanto que você vai precisar aí de tecido para estar forrando. Eu sei que vocês vão falar, Anne, posta vídeo ensinando como você forra. Gente, não sou eu que forro. Eu levo pra costureira e ela forra pra mim, tá bom? Mas se eu conseguir gravar um dia, eu trago pra vocês. Eu pretendo também aprender a estar forrando. Então, quando eu aprender, eu trago pra mostrar pra vocês como é feito, tá? Então, eu vou começar pela parte do bojo. Se você não tem um bojo, você pode usar o seu seio ou então um sutiã como molde, tá? É essencial para você fazer na medida certinha e não ter erro da sua peça ficar grande demais ou pequena demais. Gente, então para a confecção do bojo, eu gravei uma videoaula ensinando a vocês fazerem bojo do tamanho infantil até o adulto, sem nenhuma preocupação que vá dar errado. Então, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição para você ir lá aprender, caso você tenha dificuldades em fazer bojo pro seu tamanho. Esse tamanho aqui que eu vou fazer com vocês é o tamanho P desse bojo aqui EVA. Esse bojo, eu já falei, vocês encontram em armarinhos. E eu já confeccionei um lado do meu bojo. Ele passou um pouco, não tem problema. Eu fiz ele passando mesmo, ó, porque ele vai passar, porque eu quero ele maior, cobrindo ainda mais o seio, porque eu não gosto que fica mostrando, tá? Quem gosta, faz pro seu tamanho. E quem prefere ele mais coberto, pode fazer até mais carreiras, caso fique bonito no seu corpo. Então, eu já tenho um lado pronto e vou começar agora o outro lado com vocês, mostrando o meu passo a passo, mas claro, você vai aí fazer pro seu tamanho, tá? Então, o meu tamanho aqui, que é o tamanho P, inclusive, gente,
Eu indico vocês mesmo ir assistir a aula do bojo para vocês entenderem como você faz a sua medida mais detalhada. Aqui eu só passo por cima mesmo ensinando, tá? Então, eu aqui pro meu, eu fiz 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre falo pra vocês pegarem um sutiã ou fazer a medida no seio. As minhas correntinhas aqui, eu fiz medindo do bojo, então eu pego aqui de baixo até o meio do bojo para saber a quantidade. Isso serve também para o seu seio. Você pega abaixo do seio até o bico do seio e trabalha as correntinhas para o seu tamanho, tá? Depois que eu fiz as 14 correntinhas, eu subi mais 2 correntinhas, dou a laçada e volto 1, 2, 3 na 4ª correntinha, trabalho o meu ponto alto. E vou trabalhar ponto alto para cada correntinha que eu fiz. Quando chegar aqui no final, na última correntinha, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei no meu último ponto, vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui pra ficar no total com 3. Opa, soltei aqui sem querer. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos nesse mesmo ponto. Porque assim eu vou virar a minha peça, porque eu vou trabalhar carreiras de ida e volta. Esse fiozinho, você vai trabalhando e vai escondendo ele, e depois eu passo uma cola pra tá arrematando e não correr o risco de soltar. Dou a laçada, agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto na mesma direção. Mais um, vou mostrar pra vocês. Ó, um ponto alto para cada um até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final, muita atenção para não acabar fazendo aumento ou diminuição no final. Vou subir 2 correntinhas, eu gosto de subir 2 correntinhas que equivale ao meu ponto alto. Quem gosta de subir 3 pode estar subindo 3. Viro o meu trabalho e trabalho um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Vou fazendo esse ponto alto até chegar nas 2 correntinhas de separação que eu fiz aqui no final. Quando eu chego nessas 2 correntinhas, eu vou trabalhar dentro delas, dentro do espacinho, 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, 1, 2. E volto a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu chego no final dessa carreira, eu faço a mesma coisa, subo as 2 correntinhas e repito. Volto fazendo ponto alto. Quando eu chego no espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos e volto fazendo ponto alto. O meu aqui, pro tamanho do meu bojo, tamanho P, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 carreiras no total, contando com o miolo, tá? Com essa parte da primeira parte aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa e volto para fazer a união de um bojo com o outro no meio do seio. Lembrando que você primeiro vai fazer o seu primeiro bojo e vai arrematar o fio. Quando estiver fazendo o segundo bojo, aí você vai fazer a emenda. Finalizei, então, aqui o meu lado do bojo. Muito importante vocês terem atenção para não colocar um bojo de um lado e o outro do lado avesso, tá? Vocês podem observar que cada carreira, ó, fica mais fundo, mais altinho, mais fundo, ó. Mais fundo, mais altinho. Então, eu sei que esse é o lado certo. Mas antes de eu fazer a união, ó, gente, eu já medi o meu aqui. Eu vou trabalhar 3 carreiras aqui de ponto alto no meio, antes de unir aqui do outro lado. E vou fazer com 7 pontos altos, que é o tamanho ideal pra mim, porque eu não gosto dele muito decotado, porque eu não tenho muito seio, então eu gosto dele mais fechadinho. A questão da quantidade aqui de carreiras também, você tem que tirar a medida, coloca perto do seu seio os 2 bojos e vê quantos dedos, quantas carreiras, quantos você aí tem que fazer. O meu deu 3 de distância. E olha só, cada carreira aqui é aproximadamente um dedo meu. Então, eu sei que eu preciso de 3 carreiras. E eu vi a altura, eu gostei com 7 pontos altos. Então, quando eu tô fazendo aqui o segundo bojo pra finalizar, eu vou trabalhar 2 correntinhas pra subir,
Vou virar o meu trabalho e vou fazer, ó, já tenho um ponto alto, no próximo, 2. Opa. 3. 4. Nossa, toda hora eu tô soltando a agulha. 5. Nossa, gente. 6. Acho que é porque eu tô cansada, hein? Quando a gente fica cansada, começa a dar esses errinhos assim, soltando a agulha. Porque eu já gravei pra caramba hoje, mas não posso parar, né? Fiz aqui os meus 7 pontos altos, aí eu subo mais 2 correntinhas. Gente, eu tô achando que eu vou fazer só 2 carreiras, viu? Porque senão vai ficar muito, muito aberto. E eu não gosto que ele fica muito aberto também. Então, o meu eu não vou fazer 3 carreiras, eu vou fazer 2 carreiras. Viro o meu trabalho. Você pode ir fazendo as carreiras e medindo. E trabalho um ponto alto para cada um dos 7 pontos altos. É isso mesmo, ó. 2 carreiras pra mim vai ser ótimo. Vai dar 2 pontinhos, não tem problema. Vai ceder um pouco ainda, né? Não posso esquecer desse detalhe. Então, fiz as 2 carreiras. Certo? Vou arrematar, só que eu vou arrematar um fio maior, porque eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fechar com o ponto invisível, para não ficar altinho, em alto relevo, quando faz com ponto baixíssimo e ponto baixo, vou fazer com ponto invisível. Então, eu puxo aqui o meu fio, solto ele, vou enfiar na minha agulha de tapeçaria. E vou fazer o ponto invisível. Não pode esquecer que eu tenho que olhar qual é o lado certo também, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou trabalhar daqui pra lá, mas eu vou passar a minha agulha, ó, vou pegar aqui no primeiro pontinho, pro outro lado e vou virar, porque aí assim pra mim fica melhor pra estar trabalhando. Junto os 2 lados, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, não fica muito claro. Deixa eu mudar um pouquinho a câmera, deixar dessa forma pra ficar mais fácil. Vou pegar, ó, a alça do primeiro bojo, as 2 alcinhas de trás. Pega a primeira. Pega a primeira alcinha e a segunda, ó, faço dessa forma. Se você não estiver entendendo, tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer união de square invisível. Então, lá eu explico detalhado também como você faz, aí fica mais fácil caso você tenha dúvida. Pego aqui o próximo, aí eu já pego os 2 da frente, do bojo de trás. E junto, volto no da frente, pego os 2 de trás, ó, do primeiro bojo. Vou no de trás e pego as 2 alcinhas da frente, de cada ponto. Volto aqui no de trás, a mesma coisa. Venho aqui no de trás. E venho aqui, apenas numa alcinha, que aí eu vou botar pra dentro, ó. Vou fechar, certo, ó? Vou fechar aqui. Esse aqui é o lado avesso, então, eu já estou aqui no meu lado avesso. Vou passar a minha agulha pra poder estar fechando. Não pode ficar larguinho igual está ali em cima, não, ó. Tem que ficar fechadinho. Acerta aí pra não ficar cubucado. E agora, eu vou passar a agulha e passo pelo fio. Puxo e faço novamente pra dar um nozinho, ó. Passo a agulha, passo pelo fio e puxo. E aqui, eu vou arrematar e passar a colinha. Eu vou até passar a colinha aqui com vocês pra vocês verem como que eu faço, ó. Pego a colinha. Ela tem um cheirinho forte de álcool. Venho aqui, ó, na parte onde eu vou prender o meu fio, vou colocar só um pouquinho de cola. Espero não sair. Aí, saiu muito. Passa só um pouquinho de cola pro fio não voltar. E vou colocar aqui por cima, ó. E aqui ele vai secar e não vai desmanchar. Certo? E olha como é que fica a parte da frente. Aqui, então, fiz já a união da parte do seio. O meu tá um pouquinho torto, né, gente? Não, não tá torto, não. Tá torto.
Não tá torto não, é porque aqui na terceira correntinha depois ele sobe. E agora, vou virar aqui, não pego do lado avesso, pego do lado normal. Vou inserir... Opa, peraí que tá embaçado. Deixa eu guardar aqui. Vou inserir o meu fio aqui na pontinha. E vou trabalhar carreiras de ida e volta. Gente, se vocês estiverem na dúvida, coloca no seio e mede de novo direitinho pra ver se o espaço tá ideal. Se não estiver, desmancha, tá? Vou inserir aqui agora. Como que eu faço pra inserir, ó? Faço a laçada inicial. Tem gente que já gosta de amarrar um nozinho no início da peça, mas eu faço a laçada inicial. Venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo inserindo o meu fio. Subo 2 correntinhas, que pra mim equivale ao ponto alto. Tem gente que gosta de fazer 3. Agora, eu trabalho aqui nesse primeiro ponto, mais um ponto alto. E faço mais um, sempre no primeiro e no último, eu gosto de estar fazendo, sempre aqui no primeiro e no último, 3 pontos altos. Nos demais, eu gosto de estar fazendo somente 2, para não abrir muito a peça. Eu faço num espacinho 2 pontos altos, no próximo espacinho, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos, e vou fazendo assim até aqui no final, trabalhando de 2 em 2, e no último eu faço 3 pontos altos. Finalizei, vou subir 2 correntinhas, que pra mim equivale a um ponto alto, e uma correntinha de separação. Viro o meu trabalho, porque agora vai ser uma carreira de quadradinhos. Dou a laçada, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. E vou trabalhar essa carreira de quadradinhos até o final da minha carreira. Cheguei no final da carreira de quadradinhos, vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou dar a laçada. Onde eu fiz a correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Gente, não tem diminuições e nem aumentos. Vocês vão observar, ó, que a gente pulou um de base, mas trabalhou aqui, ponto alto em cima de ponto alto, tá? E vou fazendo dessa forma agora, trabalhando apenas pontos altos. Quando finalizar essa carreira, eu vou trabalhar mais 2 carreiras, totalizando 3 carreiras de ponto alto. Depois eu faço novamente a repetição da primeira carreira de quadradinhos, depois mais 3 carreiras de ponto alto, depois outra carreira de quadradinho, depois mais 3 carreiras até dar altura. Qual é essa altura que eu estou fazendo para minha peça? Eu vou medir abaixo do seio, que é onde está o bojo, né? Até o meu umbigo. Então, eu vou tirar a medida de baixo do seio até o meu umbigo. O meu aqui, deixa eu ver quantos centímetros vão dar. Vão dar 16 a 17 centímetros. Então, eu vou fazer essas carreiras de quadradinho e de 3 pontos altos, quadradinho, 3 pontos altos, até dar os meus 17 centímetros. Não entendeu? Continua assistindo o vídeo que eu já volto com a peça pronta. Você vendo pronta, fica mais fácil para você entender, caso tenha ficado alguma dúvida. Uma observação, não troquei a minha agulha ainda, tá? Tô trabalhando com a 3,5, quando for trocar eu vou avisar vocês. E o meu deu 17 centímetros, mas pode ser que o seu dê mais ou menos. Então, tira a sua medida para você fazer pro seu tamanho certinho também. Gente, trabalhei os meus centímetros, então eu fiz, ó, quadradinho, 3 de ponto alto, quadradinho, 3 de ponto alto, quadradinho, 3 de ponto alto, e os meus centímetros finalizou em quadradinho. Não tem problema se finalizar em ponto alto também, tá? Agora, prestem bastante atenção. Você vai tirar a medida da sua cintura, a circunferência. Gente, cintura, não é quadril e nem busto. Cintura. A minha cintura tem 66 centímetros. Então, eu vou pegar esses 66 centímetros, vou medir aqui, ó, quanto eu já tenho na minha peça. Eu tenho 32 centímetros. Então, 62, 66 menos 32,
faltam 34 centímetros. Então, eu vou trabalhar 34 centímetros de correntinha e vou prender aqui do outro lado, porque agora eu já vou começar a trabalhar a parte de baixo. Então, vamos lá, ó. Vou trabalhar 34 centímetros de correntinha. De preferência que dê número par, porque nós vamos continuar trabalhando quadradinhos, tá? Então, tem que dar número par. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, até dar os meus 34 centímetros. Trabalhei os centímetros que eu preciso em correntinhas, vou vir do outro lado da minha peça. Gente, atenção, porque essa parte aqui, ó, é a da frente, tá? E aqui é do avesso, então você tem que prender virado com o avesso pra você, porque aqui é as costas. Então, ó, vou vir aqui sem torcer o meu fio, pra não ficar torcido. E vou prender na terceira correntinha, ó. 1, 2 na terceira, com ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu posso virar numa boa. E como que eu vou estar fazendo agora? Eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou continuar seguindo a minha... Não, desculpa, gente. Não vou continuar seguindo a sequência. Agora, é a parte da cintura. Então, eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto normal. Ponto alto em cada correntinha e ponto alto igual eu estava fazendo aqui quando é as carreiras anteriores. Então, eu subo 2 correntinhas, dou a laçada e venho trabalhando para cada correntinha, um ponto alto. Meu Deus, tá escorregando. Tava mexendo com água. E, ó, vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui que eu fiz, até chegar aqui do outro lado.